Numa medida mais radical, a gente poderia falar, por exemplo, de retirar a concessão da Enel, e aí eu relembro o caso do Brizola, né, com a rede elétrica no Rio Grande do Sul, lá em 1959. Como é que seria esse processo de reestatização, como fez o Brizola? Na verdade, ele cassou essa concessão na época, né? Vamos por partes. Primeiro, sobre as árvores. As árvores são responsabilidade da prefeitura, em qualquer município do Brasil. Porém, cabe à concessionária de energia elétrica fazer um diagnóstico daquelas árvores que colocam em risco a rede elétrica e, juntamente com a prefeitura, providenciar a poda dessas árvores, ou eventualmente até a retirada dessas árvores. Porque a responsabilidade sobre o serviço é da concessionária. Ela não pode alegar que o consumidor ficou sem energia elétrica porque a árvore caiu em cima da rede dela. Ela deveria ter tomado providências anteriormente para que isso não acontecesse. Então, mesmo que a concessionária vá lá, ela faça a poda e depois cobre da prefeitura. Enfim, isso é algo que tem que ser resolvido entre a concessionária e as prefeituras, porque a responsabilidade, no fim das contas, sobre o fornecimento, é da concessionária de energia elétrica e, em última instância, do governo federal, que é o poder concedente. Sobre a questão das redes subterrâneas, é algo que, de fato, precisa ser feito nas cidades, né? Então, a gente tem uma poluição, inclusive, visual muito grande. Além da poluição visual muito grande nas cidades, que desvalorizam as cidades, né, que tornam as cidades locais muito mais degradados, você tem situação prática como essa. Então, em muitas redes que são troncos, né, são redes essenciais, se eles estivessem enterrados, né, se tivesse uma rede subterrânea, a árvore ia cair e não ia acontecer nada. Então, de fato, esses investimentos têm que ser feitos e eles precisam ser cobrados pela concessionária, aliás, pela agência reguladora, no caso a ANEEL. Então, esse trabalho, infelizmente, no Brasil é algo que a gente tem visto caminhar muito lentamente, né? Você tem uma cidade do tamanho de São Paulo sofrendo com esse tipo de coisa que não deveria acontecer. Com relação às concessões, olha, tudo isso está previsto nos contratos de concessão. Então, existe o Instituto das Multas, existe o Instituto da Caducidade. Então você pode sim caçar a concessão, e aliás, isso deveria ser feito. Agora, eu particularmente tenho muito pouca esperança, porque o que nós vimos agora acontecer aí em São Paulo tem chamado a atenção do Brasil, porque é São Paulo. Porque, francamente, Exato. aqui no estado de Goiás, eu estou aqui em Brasília, aqui no estado de Goiás, que é um estado vizinho, os goianos convivem com esse tormento desde que a empresa, que era estatal, foi privatizada em 2016. Então aqui a gente tem várias cidades que passam vários dias sem energia elétrica e as populações ficam sem água. Porque as pessoas esquecem isso, né? Como é que você faz para bombear a água? Tem que ter energia elétrica. Então acho que aí em São Paulo já está acontecendo isso também. Lamentavelmente, no Brasil, quando se fala do direito do povo, do direito do consumidor, aí existe uma elasticidade enorme. Não, mas isso pode acontecer, é um caso fortuito da natureza, a árvore cai mesmo, porque choveu, nunca choveu tanto assim. Agora, quando você fala em penalizar as empresas, aí vem-se sempre com aquela carta que se tira do respeito aos contratos, da segurança jurídica, porque parece que no Brasil o sagrado é só o direito do capital. Então, o direito da dona de casa ou de pessoas que estão agora sem energia, inclusive com risco de vida, tem pessoas que têm aparelhos que estão ligados à rede elétrica e têm risco de vida. O direito das pessoas é sempre relativizado. Agora, eu tenho certeza absoluta que se alguém falar em cassação da consciência ou de outras empresas do Brasil que têm causado danos terríveis aos consumidores, aí o fantasma do respeito aos contratos aparece na hora, né? Então, lamentavelmente, eu não tenho muito suspeito de que haja algum tipo de punição para a Enel, né?